meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos mantenha envolvidos na sua paz. Trazemos hoje, meus amigos, uma mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes, e que nos diz: tenha uma esperança alta, concreta, inabalável. Não deixe que pairem dúvidas sobre a sua esperança. Quando você titubeia e permite dúvidas sobre a sua esperança, esta, por ser tênue, torna-se uma pena que cai, uma pluma ao sabor do vento. Jamais permita que a leve pena de esperança toque o chão. Mantenha-a bem no alto, segurando-a com o sopro do seu otimismo, na firme convicção de que a sua vida lhe foi entregue por Deus para ser vivida com alegria e prosperidade. Conserve firme a esperança. A esperança, depois de acostumada no alto, ali se mantém por si mesma. E agora, meus amigos, para o início da nossa reunião, nós vamos orar. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que receberemos nesta reunião. Agradecemos por todo esclarecimento, saúde e paz. Obrigado, Senhor, por teu amor em nossas vidas, pela preocupação que tens com teus irmãos menos esclarecidos, que ao sairmos desta reunião possamos repartir com nossos irmãos tudo o que recebemos de bom. Agradecemos as dádivas generosas do teu amor. Assim seja. Que estejamos todos envolvidos nas bênçãos do mais alto, amparados na infinita bondade de Deus, no amor de Jesus e no amparo dos Espíritos benfeitores. Que apesar do distanciamento físico, nossos corações e pensamentos estão unidos, sintonizados com o Cristo. Nos momentos atuais que a humanidade passa, a grande maioria das pessoas que busca a religião, que buscam as reflexões para nos aproximarmos do entendimento da bondade de Deus para conosco, nesse momento que transitamos na regeneração do mundo. E nessa busca, o que mais esperamos é encontrar consolo, esperança, alívio, respostas, consequentemente esperando, ao mesmo tempo, encontrar soluções, caminhos, orientações. E o Espiritismo, como sendo a revelação prometida pelo Cristo há 2000 anos, no momento que nós estivéssemos amadurecidos para esse complemento, para esse entendimento, para esse fortalecimento que são os ensinos do Evangelho, porque tem como guia e modelo para a humanidade Jesus. Sendo Jesus, como ele nos ensinou,
o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por Ele. Que significa que nós não atingiremos a evolução, a superação necessária nesta existência, se nós não buscarmos entender os passos do Mestre como caminho, os seus ensinamentos como verdades, que apesar de há 2000 anos atrás, estão cada vez mais atuais, mais necessitadas para o nosso alimento espiritual. E um dos principais caminhos que o Mestre nos ensinou, buscamos trazer na oportunidade de hoje esta reflexão através de uma epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Na sabedoria deste apóstolo, que foi de fundamental importância na implantação e na propagação do Evangelho no mundo, cada vez mais fortalecido nos dias de hoje. E Paulo, na sua epístola, em um trecho, ele diz exatamente assim: e peço isto, que vossa caridade se encha mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Allan Kardec, quando se dedicava à implantação, à codificação da doutrina espírita, ele se esforçou muito para entendermos a grandeza, para solidificar estes ensinamentos trazidos por espíritos superiores por todo o mundo ao mesmo tempo. Então, depois de codificados, organizados as obras básicas, ele fez inúmeras viagens, realizando palestras, trazendo ensinamentos para enraizar, para fortalecer, para unificar esse entendimento da autenticidade desses ensinamentos que se propagariam pelos anos. E numa dessas suas falas, diz Kardec, o Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. O que significa dizer: fora da caridade não há verdadeiros espíritas, convidando-nos a inscrever essa dupla máxima em nossa bandeira, porque ela resume, ao mesmo tempo, a finalidade do Espiritismo e o dever que ele nos impõe. E é assim que também o próprio apóstolo Paulo vem trazer como uma mensagem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz a Kardec esta máxima: meus filhos, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Querendo nos mostrar que não somente aqui na encarnação que nós precisamos crescer e praticar esta doação, porque a vida continua, no outro plano seguimos evoluindo, seguimos aprendendo, seguimos crescendo e nos preparando para outra oportunidade com os valores morais que aqui acumulamos. Esta a grandeza da doutrina espírita, que a revelação do mais alto vem nos trazer, que não está fora da religião que não há salvação, fora do templo, independente de qual crença que nós escolhemos, que nós profetizamos, que nós seguimos, porque não existe um único caminho. A flexibilidade dos ensinamentos superiores é esta máxima: fora da caridade não há salvação, porque o próprio Cristo não fundou nenhuma religião, e sim nos deixou vivência, ensinamentos, exemplo, um guia, um caminho,
verdades para as nossas principais necessidades. E buscando subsidiar esta frase do apóstolo Paulo aos Filipenses, para nos enchermos da caridade em conhecimento, em ciência, nós buscamos subsídios na obra De Ânimo Forte, por Haroldo Dutra Dias, com reflexões do Espírito Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, na obra grandiosa Vida e Valores, deste grande sábio, deste vulto importantíssimo do movimento espírita no mundo, José Raul Teixeira, em que o próprio Raul nos conta neste livro, um dos seus capítulos, uma história da saudosa Madre Teresa de Calcutá, que num dos seus episódios mais bonitos de sua vida, ela teve o ensejo de recolher das lixeiras de Calcutá, entre dezenas de idosos que costumavam ser atirados até mesmo pelos próprios filhos, e ela recolhe um destes idosos para lhe dar uma morte mais digna. E esse idoso, já no leito de sua morte, quando Madre Teresa, juntamente com suas companheiras, vai tratando ele, ao momento que ele vai recobrando a lucidez, chegando ao momento em que ele pergunta à religiosa qual era a sua religião. Madre Teresa, voltando-se para ele, responde-lhe: a minha religião é você. A resposta de Madre Teresa àquele homem é uma das coisas mais lindas que podemos encontrar numa definição de religião. Desde há muito tempo, as religiões deixaram de ser a busca do outro, de ser a busca da integração com Deus. A nossa religião deverá ser a busca da divindade em nós, porque nós viemos do Criador, trazemos essa centelha divina dentro de nós. Precisamos buscar exteriorizar potencialidades, desenvolver virtudes. Muitas vezes a busca de Deus, esse religar da palavra religião, religare, precisará ser feito através de nosso semelhante, de nosso próximo. A nossa religião precisa se ajustar ao espírito religioso e não a exterioridades de cultos e crenças, mas sim na responsabilidade espiritual, nas nossas responsabilidades espirituais. Natural é pensar na nossa prática religiosa que podemos ter por religião socorrer uma pessoa necessitada. Nós podemos dizer uma coisa boa para alguém que precise ouvir uma coisa boa. Nós podemos silenciar diante de uma agressão na hora que alguém deseja nos irritar ou quando nos sintamos irritados. Porque é melhor silenciar uma ofensa contra alguém do que arremessar esta ofensa. Porque depois nós teremos que recolher essa energia de volta, porque fazem parte das leis do universo. Faz parte da lei natural de causa e efeito. Tudo que nós oferecemos, que nós arremessamos do mundo, mais cedo ou mais tarde voltará para nós. Por isso, cuidado o que nós temos oferecendo ao mundo, o que nós estamos semeando, o que nós estamos doando, que mais tarde nós receberemos de volta. Muitas vezes demora um pouco para voltar, porque precisamos passar por provas, por resgate, por reconciliações, por aprendizados necessários que nos elevam. Mas a nossa resignação, a nossa firmeza,
a nossa busca de desenvolvimento de virtudes na prática da caridade. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai nos devolver abundante para a nossa melhora, para a nossa alegria. Durante a nossa evolução espiritual, é natural que alguns espíritos se entreguem ao amor, à doação. Outros espíritos se entreguem ao aprendizado, à sabedoria. Por essa razão, encontramos no mundo muitos espíritos que progrediram na arte de amar, de doar, de dar. Outros espíritos que progrediram imensamente na arte de aprender, na humildade do aprendizado e na arte de doar, de ensinar, não guardando para si o conhecimento, e sim espalhando para ajudar aqueles irmãos que estão na retaguarda, para buscar nos aproximar daqueles irmãos que estão mais adiantados. Cada um tem o seu degrau. Precisamos, no nosso degrau evolutivo, contribuir pela universalidade da cooperação, que é o nosso objetivo no mundo. No entanto, a perfeição, a integridade espiritual que nos aguarda, exige um esforço de aprimoramento em ambas as esferas. Nos orienta a reflexão do benfeitor Emmanuel. Falando de forma magistral, é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e receber. A caridade, ela é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Porém, inúmeras pessoas procuram limitá-la, economizar caridade, se justificando pelos diversos motivos, muitas vezes até por julgamentos e por críticas desnecessárias. É indispensável que a caridade do cristão fiel esteja abundante de conhecimento elevado. É por isso que o Espírito de Verdade, na codificação espírita, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. O nosso amor ao próximo, a Deus acima de todas as coisas, ele também precisa estar revestido de conhecimento, de entendimento, para nos situarmos, para entendermos o nosso objetivo na vida, para entendermos e nos situarmos como seres imortais na caminhada infinita em busca da perfeição. E isso nos fortalece o entendimento da nossa relação com tudo e com o todo. Nos ensina a desenvolver virtudes e espalhar, compartilhar estas virtudes. Um benfeitor, ele poderá distribuir muito pão. Esse pão, Emmanuel está simbolizando na doação material. Mas, se apesar da doação permanecermos deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo, que é o espírito limitado, intolerante, na autoadoração, de nos acharmos importantes, valiosos por pequenas coisas que fizemos, porque tudo que recebemos aqui neste mundo são empréstimos temporários de Deus para as nossas necessidades. E quando nós nos limitamos, nós estamos faltando com o dever de assistência caridosa a nós mesmos. Porque espalhar o bem, buscar a elevação em conhecimento da instrução, para sabermos como viver melhor, nós estamos deixando de contribuir para nós que tão necessitamos dos que somos neste mundo de provas a superarmos.
Quando na obra literária do Espiritismo encontramos relatos de espíritos que nos trazem mensagens de experiências no plano espiritual, o que mais nós ouvimos, nós lemos, o que eles dizem. Quantas pequenas oportunidades desperdiçadas aqui na Terra, pequenos gestos, pequenas coisas, pequenas contribuições que nos fortaleceriam muito mais a recebermos mais dádivas, mais oportunidades, mais energias benfeitores do amparo do mais alto. Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. A caridade essencial, nos orienta Emmanuel, é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis. E está ao alcance de todos. Porque mais difícil do que a caridade material é a caridade emocional, dos sentimentos, do ouvir, do estender uma mão, de falar algo bondoso, de fazer uma companhia, de ter a paciência e a gentileza. Muitos crentes preferem apenas dar, e outros se limitam simplesmente em saber. Ambas as atividades são úteis, são importantes, mas elas permanecem incompletas. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação são sentimentos, são arcos divinos. Imaginem arcos divinos que integram círculos perfeitos da caridade. São dois ambientes, duas situações que, se unidas, formam um ciclo perfeito da caridade, nos orienta o benfeitor Emmanuel. Não só ensinar e dar, mas também ensinar e aprender. Então, quando falamos no início que buscamos alguma crença, buscamos a religião, buscamos a casa espírita ou algum templo religioso, ou na esperança de consolações, de respostas, de caminhos, lembremos o que nós estamos oferecendo ao mundo para que o mundo nos retribua, para que o universo nos abençoe. O que nós estamos nos dedicando, nos resignando, nos doando para recebermos as dádivas celestes. Emmanuel nos diz no livro Confia e Segue. A caridade é uma contínua extensão do bem, a se converter em luz. Então, é a bondade de Deus o tempo todo. Como muitas vezes nós falamos, Deus é bom o tempo todo, porque nos proporciona oportunidades de convertermos muitas ações em luz, que nos abençoam, que influenciam o mundo. Nos diz no livro Confia e Segue ainda, caridade é um sol que varre as sombras, porque a caridade é capaz de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios. Olha que beleza! Um sol que varre as sombras. Ela é capaz de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios. Assim, companheiros, encerrando a reflexão desta oportunidade, trouxemos uma mensagem, um trecho de uma das grandiosas mensagens que todos nós conhecemos, também magnífica, do apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, quando ele nos diz: ainda
que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas. Se eu não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. Muita paz a todos. Vamos iniciar uma prece para todos os necessitados, necessitados do corpo e da alma. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, Senhor, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema e até ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, das lutas, das alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar tua voz. Acalma meu passo, Senhor. Inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, Senhor, pela tua presença em minha vida. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura dentro de nosso coração. Ouve, Senhor, a nossa prece, a nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Mas faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta, Pai, dos nossos caminhos os abrolhos, os espinhos esparramados pelo chão, e transforma, Pai, em vibrações positivas todas as emanações negativas com a força desta oração. Converte, bons amigos, os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu, Pai, és nossa firmeza
e nos erros, nas fraquezas, jamais nos negaste a mão. Certos que esta prece foi ouvida e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além. Nós nos ajoelhamos em espírito e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre e que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nossos corações, bendito seja, Senhor. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer, Senhor, o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem, Senhor, destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem, sem o consolo de uma palavra amiga. Que estes, que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e o vosso perdão. Tende piedade dos órfãos, Senhor. Tende compaixão de todos nós. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem com todos. Que assim seja. Obrigado, muito obrigado, Senhor.